Irmã, meu amigo, minha amiga aqui do canal Yukias Magal, olha só que vídeo interessante, não é? Esse aqui realmente mostrando que o mundo já não é mais o mesmo, tá bom? Palestinos protestam contra o Hamas após volta do conflito em Gaza. Abre aspas, basta de guerra. Centenas protestaram no norte de Gaza para exigir o fim da guerra em uma rara demonstração pública de oposição ao grupo terror. Vídeos foram postados, matéria do dia 26. Palestinos protestam contra o Hamas após volta do conflito. Israel está atacando com muita força a Gaza. Olha só, centenas de palestinos protestaram no norte de Gaza para exigir o fim da guerra. E houve gritos de fora Hamas na terça, dia 25, em uma rara demonstração pública de oposição ao grupo. Em meio aos escombros de prédios em Beit Lahiya, os manifestantes seguravam cartazes onde se liam frases como basta de guerra e gritavam contra o grupo que governa o território. Abre aspas. Foi uma manifestação espontânea contra a guerra porque as pessoas estão cansadas e não têm para onde ir. Muitos gritavam slogans contra o Hamas. Não todas as pessoas, mas muitas dizendo fora Hamas. As pessoas estão exaustas e ninguém deve culpá-las, disse uma testemunha que falou à agência de notícia Reuters sob a condição de que seu nome não fosse usado por medo de retaliação. Claro, porque depois o Hamas chegou para dispersar daquele jeitinho doce e carinhoso que eles sempre fazem, né? Tá aí, ó, Stop War, né? E mensagens em árabe, né? Que eu não sei ler árabe. Aí vamos seguindo. O norte tem sido uma das áreas mais devastadas desde o início. A maioria dos prédios na área densamente povoada foi reduzida a escombros e grande parte da população se mudou várias vezes para escapar dos ataques. Bassem Naim, alto funcionário do Hamas, afirmou a Reuters que as pessoas têm o direito de protestar contra o sofrimento causado pela guerra, mas denunciou o que chamou de agendas políticas suspeitas. Pois é, né? Tá dizendo então que quer dizer que tem agentes externos pagando essas pessoas para protestar. Na verdade, o povo palestino está sem escolha. Israel fechou as fronteiras, proibiu a entrada de ajuda humanitária, cortou a eletricidade e proibiu a entrada de comida. Então, assim, toda a comida que entrou lá até hoje foi roubada pelo Hamas, que mantém ela em estoque, e uma parte eles vendem para a população. Isso mesmo, a ajuda humanitária que é enviada para os palestinos, o Hamas rouba e depois transforma em mercadoria e vende para a própria população, né? É esse tipo de crueldade e covardia desse grupo aí. E o povo está de saco cheio, né? Então aquela historinha de que todos ali são a favor do Hamas, todos são, né, querem o conflito mesmo, querem destruir Israel, e talvez eu acredito que muitos ali querem mesmo, a maioria queira. Mas não pode. Eles não vão vencer Israel. Não tem como. Essa possibilidade não existe. Então o povo começou a se voltar contra o seu próprio governo. Porque por mais resistente que seja um povo, pode ser que dure muito a sua resistência. Mas uma hora, sem comida, sem eletricidade, né? Sem um teto para morar, pode acreditar, meus queridos, as coisas ficam impossíveis de resistir. Olha só. Abre aspas. De onde eles são? O que está acontecendo na Cisjordânia? Por que eles não protestam contra a agressão lá? Ou permitem que as pessoas saiam às ruas para denunciar essa agressão? Ele está dizendo que por que em Gaza estão protestando, sendo que Israel também ataca a Cisjordânia, como Jenin? E por que lá não fazem nada? Mais cedo, antes do protesto registrado na terça, o Fatah, movimento rival do Hamas e que governa a Cisjordânia, pediu ao grupo para renunciar e preservar a existência dos palestinos no território. Isso mesmo. O Hamas está dizendo que isso tem interesse do próprio Fatah. Né? O Fatah é a autoridade palestina, é o grupo que governa a Cisjordânia, a Judéia e Samaria. E lá eles, aproveitando os protestos dos palestinos, fizeram uma carta e postaram, né, e escreveram inclusive na internet, pedindo para que o Hamas abandone, renuncie, saia do governo de Gaza, entregue porque o povo está cansado. E o Hamas está dizendo que esses protestos ali têm mão do Fatah. É o Fatah que está incitando o povo à rebelião para derrubar o Hamas e eles tomarem Gaza também. Lembrando que no início dos anos 2000, né, o Hamas surgiu dessa rixa com o Fatah. Houve uma guerra civil entre Hamas e Fatah, e o Hamas ficou com Gaza e o Fatah com a Cisjordânia.
E agora, pelo jeito, estão se confrontando, né? O Hamas ele vai cair, né? Isso aí é inevitável, tá bom? Olha só, abre aspas, a carta do Mahmoud Abbas, né, do porta-voz dele. O Hamas deve mostrar compaixão por Gaza, suas crianças, suas mulheres, seus homens. Alertamos para dias difíceis e duros que virão para o povo da faixa de Gaza, fecha aspas, disse Mauder al-Hayek, porta-voz do partido do presidente palestino Mahmoud Abbas, o Abu Mazen. Aí o Netanyahu, né? Aí as trocas de ameaças. O Netanyahu repetiu ameaças contra o Hamas na quarta. Em audiência no parlamento, o premier israelense ameaçou tomar o território da faixa de Gaza se o grupo não libertar os reféns. É isso mesmo, Israel agora está ameaçando que vai tomar Gaza, vai anexar Gaza e torná-lo terra de Israel. Abre aspas, quanto mais o Hamas continuar se recusando a libertar nossos reféns, mais poderosa será a repressão que exerceremos, fecha aspas, disse Netanyahu, que foi interrompido por gritos de membros da oposição. A oposição que fala aí são os árabes, né? Também nesta quarta, o Hamas falou sobre os reféns em um comunicado, afirmou que os bombardeios israelenses que recomeçaram no dia 9, há 9 dias, estão colocando a vida em risco. O Hamas está fazendo todo o possível para manter com vida os prisioneiros, mas que os bombardeios aleatórios estão colocando suas vidas em perigo. É sempre aquela propaganda culpando Israel para jogar a população de Israel contra o governo, né? E eles vão segurando o máximo que eles podem. Só que agora o protesto contra o Hamas surgiu de dentro de Gaza, né, o que pode tornar as coisas para eles um pouquinho mais complicadas. Tá? O Israel Katz, o ministro da Defesa, também prometeu que as coisas vão ficar difíceis demais para o Hamas e que eles vão destruir o grupo e causar muita destruição e ataques sem precedentes na história contra Gaza. Hamas e Israel haviam firmado um acordo de cessar-fogo em janeiro, antes da posse de Trump. Menos de 2 meses depois, entretanto, Israel voltou a bombardear. Já estão dizendo que são mais de 400 pessoas que se foram, 600 feridos, segundo autoridades palestinianas, segundo o Hamas, né? E é isso. Ainda há 59 reféns sob o poder do Hamas. Israel estima que desses 59, 35 estejam sem vida. Então é isso, para provar para vocês que até em Gaza as pessoas, a resistência não está aguentando mais. Israel dessa vez está fazendo uma pressão muito mais forte, porque o governo nos Estados Unidos é muito mais a favor de Israel e muito mais apoiante do governo Netanyahu. Então eles proibiram a entrada de ajuda humanitária, ou seja, não vai entrar mais comida, nem água, nem nada, cortaram a eletricidade e estão atacando com força. O pessoal que tinha voltado para casa no norte já foi tudo deslocado de novo e Israel está invadindo Gaza e atacando pesadamente. O Hamas está muito enfraquecido, eles não têm mais condição de fazer aqueles ataques que eles faziam no passado, acabou. E aí, por isso, nós vamos ver aí que Gaza vai sucumbir. O povo vai para o desespero. Ou eles derrubam o Hamas para tentar viver ali, ou eles vão ser transportados para outros países, vão ser expulsos, que é o plano original a princípio. Fiquem atentos, né? As coisas vão muito, muito no mundo aí, vai mudar muito, desculpa. E que o Senhor nos direcione a entender esse tempo. Forte abraço a todos, um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.